Peço desculpas, no vídeo anterior fiquei sem bateria no computador e, bom, por isso é que se cortou assim, né? Bom, retomo onde fiquei. Estava comentando esses dois momentos da literatura anteriores ao arcadismo. Como estava falando, né, o primeiro momento é sobre a literatura de informação, sobre as cartas que foram escritas pelos enviados, sim, dos reis de Portugal para tomar as primeiras impressões sobre essa nova terra achada, sim. Bom, depois vem um movimento que é muito interessante, que é o barroco, que agora eu estou deixando, não porque não seja importante, senão porque eu acho mais didático trabalhar com outros momentos e depois retomar esse aqui, sim? O barroco é um movimento literário e artístico que surge na Europa, que tem muito auge lá. Basicamente, assim, algumas informações. Dentro do barroco, o que pretende a Igreja Católica é se fortalecer, sim, por quê? Porque Martim de Lutero vai criar essa contrarreforma e faz com que a Igreja tenha uma crise, né? Então, daí é que, através do barroco, a Igreja ganha mais, não ganha, senão que pretende ganhar maior espaço e assim também ganhar eh, esse poder sobre o mundo inteiro, sim? Por quê? Porque já nesse momento as colônias estavam espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o que pretendia a igreja era justamente que continuar sendo a que tinha o maior poder, sim? E bom, o barroco no Brasil, vamos ver a parte que é religiosa e também uma parte mais de denúncia social através do autor, do escritor Gregório de Matos, sim? Mas isso vai ficar para outro momento. Vamos entrar no tema em si de hoje, que é o movimento arcade, sim? O arcadismo brasileiro. O arcadismo também surge na Europa e agora vamos ver a importância desse movimento também nas questões sociais e filosóficas. Por quê? Porque o arcadismo vai sempre da mão do iluminismo, sim? Bom, então vamos ver esse movimento, mas não em si como movimento literário, senão já vamos ver questões que fazem a literatura brasileira e ao sentimento nacional que vai começar a se colocar na produção artística a partir deste momento, sim? Então vamos começar com uma dessas características que é o nativismo. Bom, algumas características e ideias do arcadismo no Brasil, sim? Em primeiro lugar, como eu estava falando, acompanha ao iluminismo da Europa, sim? Surgem essas ideias iluministas dos filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, e essa transformação no pensamento social vai também formar parte do que vai ser a mudança no Brasil colônia, sim? E é por isso que os poetas árcades, sim, os artistas árcades, vão formar parte de de todos esses movimentos que vão levar à independência, sim? Como a Inconfidência Mineira, sim? Então, aqui vocês têm uma imagem, o arcadismo em si, todos esses acontecimentos vão ter dois cenários, sim? Por um lado, a cidade de Bahia e por outro, Minas Gerais, sim? Uma cidade de Ouro Preto, que é essa que está aqui na imagem, sim? Bom, continuamos. Vamos ver um pouquinho do que representa o arcadismo acompanhado do iluminismo para o surgimento de uma nova sociedade, sim? Esse movimento vai começar no século XVIII, sim? Mais ou menos entre quase a metade do século XVIII e é chamado de momento de século das luzes, sim? Porque vai acontecer uma mudança no pensamento.
O que acontece na Europa? Muitas transformações, sim? Justamente agora vocês vão ver os pensamentos dos filósofos, como realmente transformaram a sociedade e hoje nós estamos vivendo as consequências desse movimento, sim? Houve nesse momento um descrédito no poder absolutista monárquico, sim? A sociedade vai começar a pensar na possibilidade da democracia e é por isso que vai caindo a monarquia e também vai surgindo uma burguesia muito mais poderosa. Por isso é que também vai cair a aristocracia feudal e vai crescer, sim, a burguesia. Aqui é que vamos conhecer já uma nova classe social e também os mercadores, os artesãos vão ascender também no seu lugar. E também um fato muito importante a nível mundial é que vai iniciar a Revolução Industrial na França, sim? E daí seria da Revolução Industrial a nível mundial, seria na Europa, junto à Revolução Francesa, vão surgir novas formas de organização dos poderes, sim? E justamente na França é que vai surgir essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, sim? Uma nova forma de organizar a sociedade, sim? Bom, continuando. Para fazer também outra contextualização, vamos ver que na França surge esse movimento filosófico que é chamado de iluminismo. Iluminismo significa esclarecimento, sim? Esclarecer a mente, sim? Não viver baixo ordens que não têm sentido, sim? A pessoa tem que pensar antes de agir. Os iluministas, que são quem pertencem a esse movimento, eram homens da sociedade do antigo regime, sim? Do antigo regime monárquico que acreditavam que estavam vivendo numa sociedade dentro de trevas de ignorância, sim? Que a ignorância fazia com que seja dessa forma a progressão, né, social. E por outro lado, os iluministas eram homens, sim, que começavam a encontrar uma diferença entre a religião e a ciência, sim, que eles pensavam que o conhecimento era produzido pelos homens e não por o Deus ou por formas divinas e sobrenaturais, sim? E eles diziam, é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação, como que se produz o conhecimento, sim? Então, os iluministas o que pretendiam? Tirar, sim, essas ideias que tinha a sociedade de que tudo vinha do céu, vinha de fora. Senão, eles queriam fazer com que a sociedade compreenda que é o homem quem pode dirigir ao outro homem, sim, e que é através do conhecimento que se pode adquirir o poder. Por isso que iluminista também tem esse sentido de educar, né? De educar. Que defendia o iluminismo? A igualdade jurídica, a tolerância religiosa ou filosófica, seja, como já nesse momento havia mais de uma religião, eles pretendiam que possam conviver, sim, a liberdade pessoal e social, coisa que não acontecia nessa época monárquica, nem muito menos na época da Inquisição da Igreja, né? O direito à propriedade privada, sim, que na época monárquica os reis eram donos de tudo, né? E compartilhavam com a sociedade. Através do iluminismo, já cada pessoa pode ser dono da sua terra. Defesa do contrato como mediador das relações sociais. Sim, é necessário estabelecer contratos para que a sociedade possa, sim, conviver em si. O que combatia o iluminismo? Ou o absolutismo monárquico, sim? Que seja a monarquia, que sejam os reis quem tinham o poder absoluto sobre os outros. O mercantilismo, a intervenção do Estado na vida econômica, sim?
combatia porque acreditava que o homem tinha a possibilidade de tomar decisões dentro do que seria a sua economia familiar. A tese do direito divino dos reis, sim, essa questão, como falava antes, já não é tudo divino, senão que já é o homem quem vai decidir sobre o avanço da sociedade. E a participação da igreja na vida pública, sim, já vai acontecer um afastamento entre a igreja e o Estado, a igreja e a sociedade em si. E bom, os iluministas que vão transformar a vida social são esses três que estão aqui: Montesquieu, Rousseau e Voltaire, sim? Qual era a ideia de Montesquieu? E que não é pouca coisa. Ele cria a teoria da separação dos três poderes, sim? Em legislativo, executivo e judiciário, sim? Através dele é que se transforma a ordem social colocando esses poderes, sim? Rousseau cria a teoria do bom selvagem e do contrato social, sim? A teoria do bom selvagem vai ser uma teoria que nós vamos utilizar na análise literária depois. E a ideia de Rousseau com sua teoria é que o homem nativo, sim, é o homem que não está corrompido pela civilização. E é por isso que a sociedade deve cuidar desse homem nativo. E também do contrato social, sim, porque a sociedade deve estabelecer pontos, normas para conviver, sim. E Voltaire, ele coloca pensamentos críticos à igreja e também a liberdade de pensamento, que é muito importante, né? A partir disso, também os escritores começam a publicar de forma diferente, sim? Diz aqui numa cita: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Sim, a liberdade de pensamento começa através desse filósofo Rousseau. Eu quero que vocês vejam aqui os valores, que pode ser engraçado, mas é muito interessante, sim? O Montesquieu diz: é preciso que o poder limite o poder, sim? Justamente para que não aconteça esse abuso de poder que acontecia com a monarquia. E Rousseau diz: o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe, assim como eu falava do bom selvagem. Por isso é que ele coloca esse cuidado sobre o nativo. O que acontece fora da Europa? Sim, tudo isso é um contexto, tudo que hoje diz, contexto na Europa. Mas vão justamente os americanos vão para a Europa e voltam com essas novas ideias revolucionárias. E na Europa, na América não é pouca coisa, porque através dessas ideias revolucionárias é que vai mudar tudo, sim? E principalmente o que vai acontecer? Todas as colônias vão começar seu caminho para a independência, sim? Seja a colônia de domínio espanhol, seja de domínio francês ou de domínio inglês, sim? Como também a de domínio português, que na América seria só o Brasil. Então, o que vai acontecer no Brasil? Vão surgir dois movimentos que vão ir em busca da independência do Brasil. Esse seria o primeiro caminho, sim? Que seria as conjurações mineira e baiana, sim? Mineira em Minas Gerais e baiana na Bahia. Isto é conteúdo de cultura brasileira, por isso que eu não entro em detalhe, mas é interessante sempre fazer esse caminho de articulação entre as disciplinas, sim? Dessas conjurações vai surgir a figura de Tiradentes, sim? E bom, então, o iluminismo vai colocar esse ideal no Brasil, sim? E isso vai estar refletido nas obras literárias, claro. Bom, definindo o neoclassicismo ou arcatismo, esse é outro nome que leva esse movimento. Por quê? Por que neoclassicismo? Porque o novo movimento clássico. O novo movimento clássico é esse que vocês já conheceram em greco-latina,
onde se coloca o épico, sim?